Lembrando que amadurecimento espiritual, ele é um conceito, né? Quando você, pode ser a busca de uma vida inteira, inclusive, e por isso vai demandar tempo, vivência, esforço, percepção, prática, grupo, porque quando nós estamos em contato com uma egrégora de pessoas, de vivências, é muito mais fácil de entender como se faz a proteção, né? Então, eu trouxe aqui um texto e já vou passar para a Mislane colocar as dicas aqui. Então, na maturidade espiritual, é você com você. Você não tenta mudar ninguém e muitas vezes não pode contar com uma pessoa, né? É você com as suas energias. Você aceita todas as pessoas do jeito que elas são. Isso aí é amadurecimento espiritual, né? Entende que todos estão certos em sua própria perspectiva, você não entende que não dá para mudar o outro, a tua jornada é só, não tem expectativa nenhuma com relação a outros, é você quem tem que se desenvolver, não busca aprovação dos outros, para de se comparar aos outros e para de anexar felicidade em coisas materiais. Então, quando você dá esse passo para a espiritualidade, né? E a gente está falando de amadurecimento espiritual, é você consigo. Então, não se compare, não tente mudar os outros, não peça aprovação porque os outros não vão entender, não tenha expectativa que o outro vai te aceitar quando você estiver nessa jornada, e não tente mudar ninguém. Então, esse é um grande entendimento que é você quem tem que conquistar as coisas para você, tá? Bom, dentro dessa jornada aqui, a Mislane vai trazer umas dicas aqui. Uhum. E essas dicas parecem, assim, né, bem interessantes, porque elas partem de uma coisa que todo mundo aqui no Ocidente conhece, que é a Bíblia, né? Diga-me com quem andas, eu vou dizer quem você é, né? Já dizia lá o Provérbios. E eu trouxe esse trechinho bíblico, não porque isso vai ter um cunho religioso, não tem nada a ver com isso. Mas existe, sim, princípios de vários tipos de leis, né? Que vai trazer o quê? Que a gente é a soma das energias do meio, né? E como que a gente pode se desenvolver? E eu extraí, né, todo esse material do grupo de convivências que a gente tinha, grupo de estudos aí que a gente estudava sobre mediunidade, estudos da consciência, de expansão, e principalmente desse tema, que é o tema de amadurecimento espiritual, que é um tema protetivo. Quando a gente trabalha nesse tema, os ataques tendem a ser menores e a gente tem geralmente um abrandamento por parte dos mentores, né? Então é o que a gente chama a gente começa a ter uma certa proteção também espiritual, porque a gente está passando de uma consciência que é a consciência de massa, né? Que é aquela come, dorme, trabalha, tem filhos e morre, né? A gente passa dessa consciência para uma consciência que busca algo a mais, né? E só que a gente tem que ter comportamentos para sustentar isso, né? E a primeira dica delas aí para a gente trabalhar com amadurecimento espiritual é tenha boas escolhas, né? E parece que isso é um pouco irrelevante, né? Mas ter boas escolhas traz tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida é intenção. Então, tudo que motiva, né, essa intenção? Quando você escolhe algo, quais são os motivos que faz você escolher esse algo? E quando você determina algo na sua vida, seja qualquer coisa, um trabalho, uma amizade, uma escolha banal, a gente tem sempre que pensar por que que a gente escolhe algo, por que que a gente está fazendo esse algo. A nossa vida, ela não pode ser uma vida como quem está na consciência de grandes massas, né? A gente precisa trazer um pouco de reflexão. E aí, sempre quando a gente fala, como que eu vou ter boas escolhas, né? Tem até um quadrinho que é bem engraçado, você, como que eu vou adquirir sabedoria? Errando, mas como que eu vou errar sem ter sabedoria? E aí o mestre fica ali, né? Indo e vindo,
mas justamente a gente precisa entender as nossas motivações para fazer o que a gente faz, né? Então, pense todas as coisas que você faz, e aí eu vou desenvolver esse tema agora ao longo dos próximos slides com vocês, mas é pensar, tudo que eu escolho tem um motivo, né? Desde a água que eu bebo, a comida que eu consumo, o trabalho que eu realizo, as coisas que eu compro, as coisas que eu me desfaço, tudo tem uma intenção nessa vida, né? E aí, para a gente continuar falando desse tema, é desenvolver bons hábitos. E parece que bons hábitos, a gente fala assim, mas o meu corpo físico, ok, né? E assim, às vezes as pessoas têm ataques que são ataques que somatizam no corpo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram ataques e, nossa, comecei a sentir muita dor nas costas, eu fiquei travado, eu tive problemas de úlcera e etc. Então, sempre as orientações que a gente tinha, quando a gente estava tanto com pessoas que estavam canalizando mentores e mestres, como pessoas que estavam trazendo estudos para a gente, né? Desenvolver bons hábitos. Isso inclui hábitos para o corpo físico, para o corpo emocional, mental e espiritual também, né? E eu lembro muito bem que uma das coisas ainda não tinha, né, Instagram na época, e falou assim, a gente tem que escolher o nosso difícil. E qual que é o nosso difícil? Porque às vezes você vai falar assim, é difícil eu praticar yoga, é difícil eu fazer uma caminhada todo dia, né? Mas também é difícil ter doenças. Também é difícil você, sabendo que você tem um corpo físico, esse corpo tem restrições, né? Ele tem coisas que vão ser, assim, mais vulneráveis. Tem pessoas que têm mais vulnerabilidade nas articulações, tem pessoas que têm mais vulnerabilidade no estômago. Então, é importante que você saiba qual é a sua vulnerabilidade. E diante dessa vulnerabilidade, qual é a escolha que você faz? Ser uma criança, né, e tá, eu já sei que eu tenho problema de estômago, mas eu gosto muito de café, e eu vou tomar bastante café, e eu não vou comer nas horas certas. Então, quer dizer, eu já estou abrindo o meu campo para sofrer um ataque. Qualquer agente do destino, que a gente chama, né, qualquer tipo de energia, um obsessor, até o parceiro de afinidade, qualquer um desses vai ter, assim, uma facilidade em lesionar você. Porque você já está vulnerável, você já está disponível, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho dessa parte. Uma parte é essa parte energética, e a outra parte é o que eu faço com isso. E às vezes, né, eu trabalhei muito em câmara de cura, né, e os mentores falavam, não, a gente não vai curar isso não, porque isso aí é ele que tem que parar. Ele que tem que parar de fumar, ele que tem que parar de beber, ou ele precisa fazer isso. Se ele quiser parar, aí a gente vai ajudar, porque ele ganhou, né, digamos assim, um merecimento para isso. Então, por isso que é importante a gente ter bons hábitos, porque esses hábitos, na hora da gente pleitear algo, vai ser facilitado, porque não é uma coisa que eu estou degradando a mim mesma, eu estou suscetível a uma coisa pontual, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. E eu falei sobre doenças do corpo físico, mas isso vale para as emoções também, né? Se a gente tem lá um problema emocional, uma depressão que seja, né, uma tendência à melancolia, a gente sabe mais ou menos o que aperta no nosso sapato, né? Então, quando a gente sabe o que aperta no nosso sapato, o que a gente tem que fazer? Subir um pouquinho o nosso parâmetro, a nossa régua, né? A terceira dica aí, o nosso tempo aqui na Terra, enquanto encarnados com corpo físico, ele é a moeda mais cara do mundo. E por que eu falo sobre isso? Porque se você pegar o homem mais rico do mundo, um dono da Amazon, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, todas essas pessoas que têm muito dinheiro, se elas hoje tiverem uma doença terminal e quiserem comprar, mais um dia de vida, mais 2 meses de vida, elas não compram. Então, perceber que todo o nosso sistema, ele está para dizer que o dinheiro, né, tempo é dinheiro, mas na verdade não, não é dinheiro.
O nosso tempo é mais valioso que o dinheiro, né? A gente começou a fazer essa alusão para justamente justificar as longas horas de trabalho dentro de uma jornada. E aí não sobra tempo para você vivenciar, né? Então, toda vez que você olhar para o seu tempo, você tem que pensar assim, esse tempo é precioso, né? Aonde que eu vou colocar? Esse tempo, ele é um dinheiro energético. E para o lado de lá, o pessoal do plano astral, eles olham assim, dizendo, o tempo é o dinheiro mais importante, né? Não é o dinheiro que se ganha, mas desse dinheiro que se circula, o tempo para você estar com seus filhos, o tempo para você se desenvolver espiritualmente, o tempo para você fazer um estudo como esse que a gente está fazendo, o tempo para você estar feliz, desfrutar. Então, esse é a matéria primordial. E nós, como humanos, né, a gente tem até uma amiga que ela sempre fala, né, a gente tem que simplificar, porque até a sacolinha plástica dura 200 anos, e a gente dura menos. Então, às vezes a gente tem que meio que, opa, peraí, né? Será que eu tô levando isso a sério demais? Será que não? Então, a gente tem que encontrar esse meio fio, né? E aí, assim, às vezes a gente vai justificar não ter bons hábitos, não ter boas coisas, etc., porque a gente não tem tempo, né? Então, o lado de lá olha tudo. Ele sabe onde você gasta o seu tempo, sabe o tempo que você gasta sei lá, em coisas que sejam legais, outras nem tanto. Então, pro oculto, não há nada escondido. Nada está escondido, né? E aí, para a gente já pular para a quarta aí, tenha boas leituras, né? Boas distrações. Hoje em dia as pessoas não leem muito mais, né? A gente está ficando mais imediatista, né? A gente está com o cérebro um pouco mais transformado e a gente não consegue mais fazer uma leitura de um livro de muitas páginas, né? Então, assim, a nossa nova leitura pode ser séries, pode ser filmes, jogos, redes sociais. Então, assim, o que motiva você a estar fazendo o que você está fazendo? As séries, os filmes, o que você está aprendendo, né? E do que você, de fato, está tendo aquele conhecimento e está aplicando na sua vida. Ou simplesmente você está lá para rolar o tempo. Está muito tedioso o domingo, né? Então, vamos passar aí umas horas aí, né, vendo esse negócio que vai ser mais legal, né? E a terceira, ela complementa a quarta, né? Porque aonde você vai usar o seu tempo é para você, né? Qual é o aprendizado naquela manhã, naquele dia? O que você fez para você, para o teu desenvolvimento espiritual? Exatamente. E às vezes, e assim, muita gente vai falar que não tem tempo. E tempo é uma coisa que é uma prioridade, é a prioridade que nós damos. E eu dou esse exemplo sempre, né? Eu convivi com bastante executivos, né? E era assim, eu não consigo caminhar de manhã, não consigo caminhar de manhã. Aí o cara tem um infarto. Quando ele tem um infarto, no outro dia, 6 da manhã, ele começa a caminhar. Ele levanta mais cedo e começa a caminhar. Então, assim, às vezes nós levamos a nossa vida aqui como se tudo já estivesse garantido, achando que a gente não vai morrer tão cedo. Quando, na verdade, o tempo é a moeda mais preciosa, né? Então, a gente precisa começar a parametrizar isso. Uma consciência que está em expansão, ela não pode se deixar ficar sendo enganada, né? E a quinta dica, que aí eu vou fazer uma pausa para a gente conversar, é se autoconheça. Lembra da frase dos filósofos, né? Conhece a ti mesmo e conhecereis os céus, né? Então, é muito importante que você tenha conhecimento de tudo em você. Conhecimento dos seus defeitos, das suas sombras, dos seus talentos, das suas habilidades. Que todos os dias você explore você mesmo, sendo até mesmo um curioso, um cientista de você mesmo. Tipo, hoje eu estou irritado, né? Hoje eu estou alegre. Como eu estou hoje? Né? E ser esse curioso sempre de você mesmo, né? Isso faz muito sentido, porque se você tem esse conhecimento de você mesmo, você facilmente você não vai levar, é o que a gente fala, né? Não vai ter não vai ouvir conselho de obsessor, porque você se conhece. Você sabe quais são os pensamentos que são o seu padrão energético e quais são aqueles que estão meio ali aleatórios.
Então, às vezes, a gente não se conhece e fica achando que aquilo é uma verdade. A gente, hoje em dia, está muito acostumado a ter muitas formas de pensamento no campo, né? Às vezes a gente vai num lugar que tem bastante energia psíquica e a gente volta para casa meio zureta e não sabe por quê. Porque a gente não se conhece. Então, na medida que você se conhece, você já logo pega em flagrante. Opa, eu estou estranho hoje, eu estou um pouco irritado. Por que eu estou irritado? Aconteceu alguma coisa na minha vida? Não aconteceu? Né? Então, eu estou irritado porque não aconteceu? Será que eu, de ontem para hoje, eu recebi um ataque enquanto eu dormia? Porque tem pessoas que vão lembrar, como a Andrea, né? Teve um sonho lúcido, percebeu? Mas tem gente que não, a maioria passa batido, e o que acontece? Aí a pessoa começa a ter, assim, um cansaço, uma dor nas costas, se isso vai se repetindo, aquilo vai debilitando a saúde da pessoa. Quando, na verdade, se você é um autoconhecedor, mesmo que você não tenha evidência, você começa a falar, eu acho que eu acordei hoje mais cansado do que descansado. O que aconteceu comigo, hein? Será que quando eu dormi, eu estava pensando em alguma coisa que me desagradou? Será que eu fiz uma oração de proteção? Será que não? Que coisas que eu sonhei essa noite? Então, é muito importante a gente ser curioso de nós mesmos. Então, a gente já viu que se autoconhecer é o point, né? A gente precisa se conhecer, né? Deixa eu me acertar aqui que... Aí, deu. E aí, assim, uma vez que você se autoconhece, a gente não pode ficar parado, né? Porque se você conheceu que você tem um padrão, que você é um padrão, às vezes, que precisa de mais aprovação, ou tem um padrão mais egocêntrico, né? Como que a fulana fez isso comigo, né? E aí você fica muito chateado com a opinião dos outros, né? Então, ou a gente tem um padrão mais melancólico, tudo a gente fica mais triste. Se a gente conhece esse padrão, a gente precisa trabalhar nesse padrão. E como que a gente trabalha nesse padrão, né? Além das terapias todas que existem, a gente precisa entender, por exemplo, às vezes pegar uma nova cultura, né? Às vezes a gente tem um padrão de aprovação muito grande e às vezes você tem que, talvez, conviver com uma nova cultura, entender outra cultura. Como que as pessoas funcionam em outros lugares, né? E às vezes isso vai trazer uma referência para você que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Talvez a gente vai trocar de amizades, né? Porque às vezes as amizades reforçam o nosso padrão. Já aconteceu com vocês? Assim, você tem um padrão de, sei lá, você é uma pessoa que é muito terapeuta, né? A gente que é do reiki, a gente é muito assim, padrão do salvador, quer salvar o mundo, né? Todo mundo precisa de salvação, né? Todo mundo precisa de ajuda. E às vezes a gente acha que tem, sei lá, o uniforme do super-homem por baixo da roupa, né? E aí o que acontece? Às vezes você vai ter que mudar de amizade, porque às vezes aquelas pessoas, elas se acostumaram tanto que você é daquele jeito, que fica difícil você sair da situação. Às vezes você até quer mudar, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas você tá tão chata agora, você mudou, né? Antes a gente ligava e podia falar, fazer você de pinico, né? Horas, né? Elas falando sobre os seus problemas e nem te perguntando se você tá bem, e agora não dá mais, né? Então, assim, você vai mudar, né? Outro dia nós vimos um filme que uma garota tinha baixa estima e ela tinha duas amigas assim, todos os dias encontrava essas duas amigas. Aí ela foi na academia e caiu da bicicleta e bateu a cabeça. A partir daquele momento, ela começou a ter autoestima. Então ela já não se via mais feia, mais gorda. E a partir do momento que ela teve autoestima, quando ela ia conversar com as duas amigas deprimentes, as amigas falaram, o que aconteceu com ela, que agora ela tá... E se afastaram. Foi muito engraçado. Porque é natural que quando a gente mude, não tenha medo de mudar. Porque mudar não quer dizer que você vai ficar sozinha. Nossa, então eu estou mudando, as pessoas vão não gostar de mim. Não. Às vezes até aquelas pessoas também se inspiram a mudar. Não no primeiro momento, porque no primeiro momento elas vão achar aquele estranho, mas depois, né? E você pode observar que quando você encontra pessoas novas, e de acordo com a tua postura atual, vamos dizer que você é reikiana e não está falando sobre reiki, né? Não sabe, não se posiciona. Mas quando você vai conversar com uma pessoa qualquer, de repente a pessoa dá uma entradinha e fala de um negócio do outro e você consegue conversar sobre a tua técnica, sobre o curso. Então, muitas vezes sair dos grupos onde as pessoas te conhecem já e
e você não consegue conversar sobre esse tema, porque você é filho da casa, né? Sempre vão ver os seus defeitos. Conversar com novas pessoas sempre abre um pouquinho, poder falar da tua técnica, da tua vida, do teu momento. Então, assim, é sempre procurar. Outro dia nós fomos no mercado e o dono do mercado falou de um assunto lá, e aí a gente estava vindo do Reiki, comprando flores, e aí eu falei, você conhece o que é Reiki? Ele falou, sei, eu fui outro dia lá no Ceasa e um japonês aplicou em mim. O dono do mercado, né? Sério. Tá. Daí, assim, por comprar umas flores, abrir um assunto da técnica, então, assim, não tenha medo de expandir um pouquinho com essas pessoas. Agora, tem um limite, né? Claro, você vai falando à medida que a pessoa vai permitindo também, né, Mi? Exato. E daí, assim, por que é importante estudar esse tema e ter essa mudança de padrão? Principalmente padrão de pensamento. Aonde a gente mais é atacado é através dos pensamentos. É através das nossas atitudes. Porque o que a gente gera? A gente gera um gradiente energético negativo. Porque toda vez que a gente está lá, né, a gente às vezes serve como o pessoal que tem mais um padrão de salvador, né? Então toda vez a gente está resolvendo o problema dos outros, resolvendo o problema dos outros, resolvendo o problema dos outros. Eu lembro de uma situação específica que era assim, né? Tinha uma moça que ela queria muito ajudar, né, a cunhada dela, e ela estava ajudando e tal, e ela levou numa sessão mediúnica, e aí o cara que estava, né, canalizando, o mentor que estava canalizando, ele falou assim, não, eu acho assim, que essa moça que tá vindo aqui ajudar, e aí ela também começou a ter ataques nela, né, essa moça que queria ajudar a cunhada. E ela falou assim, nossa, mas eu sou tão boa, eu sou tão, eu tô sempre ajudando as pessoas, eu tô sempre no seu lá, né, e aí o mentor trouxe para ela e falou assim, olha, eu não vejo essa coisa tão boa que você vê, porque o que eu vejo é que você tem uma grande arrogância, você acha que todo mundo precisa de você, e que o mundo não seria o mesmo sem você, sendo que, às vezes, você não deixa essas pessoas chegarem lá no fundo do poço para procurar ajuda de verdade, né? Então, será que você está ajudando mesmo, ou será que você está gostando de ganhar um parabéns da gente aqui? Qual é a motivação? E aí eu lembro muito bem. Qual é a motivação que faz você ajudar essa pessoa? Você está ajudando ela esperando que essa pessoa te agradeça, ou você esperando um reconhecimento, ou você está fazendo isso realmente de coração, né? Porque se for realmente de coração, pode ter certeza, ninguém vai atacar você. Mas se você estiver achando que você, né, tá fazendo uma coisa muito grandiosa, nem sempre, né? Então, e aí, assim, a grande fonte dos ataques que ela recebia nem tinha tanto a ver com os obsessores que ficavam com raiva, né? Porque os obsessores continuavam na pessoa. E então, e tinha que fazer o tratamento e tudo mais, né? Então, assim, você está ganhando uma carga extra de energia negativa achando que está praticando ações boas. E nem sempre. Então, o termômetro eu faria isso mesmo que ninguém reconhecesse, né? Ele falou de algumas perguntas, né? Estou ajudando essa pessoa, eu quero ganhar algo em troca. Esse algo em troca, ele é um benefício só para mim? Então, tem esses questionamentos, né? A mudança de padrão de pensamento, ela é muito importante para que a gente não caia em ciladas energéticas, né? E aí a gente vai para o sétimo passo, que é complementar, que é esse questionamento interno. Então, se eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando essa pessoa, eu tenho interesse que ela melhore, mas eu estou em busca do parabéns, né? É claro que é bom a gente reconhecer, e a gente tem que reconhecer até para que as pessoas sigam o caminho. Mas será que se aquela pessoa não reconheceu o que eu fiz, eu fico chateada, né? Eu ainda estou nesse nível que eu preciso ter esse movimento? Ou eu acredito nas coisas que eu faço, apesar dos pesares, né? Então, assim, os outros, eles não existem. Eles são apenas formas do divino fazer você refletir, seja pelo amor, seja pela dor. A gente chama que todas as pessoas que a gente vai encontrar, elas têm a ver com a nossa vibração. E às vezes a gente encontra pessoas que não são legais. E você fala, nossa, meu, a pessoa é muito saco, uma coisa horrível, não sei o que lá. Então, assim, será que tudo isso que tem nela lá deve ter alguma coisa aqui em mim que eu não estou vendo? E que é importante que eu mude
Não que eu vá curar essa pessoa, eu não tenho obrigação de curar essa pessoa, mas eu tenho obrigação de curar essa parte em mim que está ressonante com ela. Porque a partir do momento que eu olho para mim, que eu curo isso em mim, aquela pessoa ela vai seguir o destino dela. E não só a pessoa encarnada, quanto o obsessor também. Porque existem tipos de obsessões que elas vão e vêm, né? Vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm muitas vezes. E geralmente, né? Até eu vou ver se eu coloco aqui para vocês verem, né? Não sei se eu vou fazer isso nessa aula ou na outra, que é uma sátira, né? Do cara falou assim, não, eu nem preciso, é um obsessor dando o depoimento dele, não, eu nem preciso obsediar esse cara, eu tava lá de boa, ele que fica enchendo o saco, ele que fica me chamando aqui, eu tava querendo, sei lá, assediar uma pessoa nova, né, porque eu já tô cansado desse cara, né, é sempre a mesma coisa, é um papo chato, né, é muita melancolia e tal, e eu já tô cheio desse negócio, eu queria outra coisa, eu queria uma coisa assim mais promiscuidade, não sei o que lá, esse obsessor vai dando esse depoimento e a pessoa está fazendo aquele movimento, né? Então, assim, de quais formas eu posso, de fato, me modificar? Porque também, se a gente ficar só no plano das ideias, a gente não sai do 0 a 0. Quais são as minhas ações? As minhas ações, elas estão me libertando dos meus medos, dos meus padrões, ou elas estão me aprisionando ainda mais? Então, a gente precisa sempre ter esse parâmetro. Você pode ser refém de você mesma, né? Exatamente, exatamente. Você é teu obsessor. Exatamente. Então, assim, essa parte de proteção energética é muito importante que vocês entendam muito bem isso, porque isso vai dar uma diferença na clareza, no merecimento, né, de auxílio, de apoio. Porque quando a gente muda o comportamento, todo mundo lá em cima sabe que aqui é uma jornada, e uma jornada difícil pra caramba, porque a gente vem sem memória, o mundo é difícil, tem toda uma história, então existe toda uma torcida para que a gente mude padrões, né? E quando a gente muda um pouquinho só desse padrão, imagina, às vezes a gente vem aí há 5, 6 vidas tentando mudar o padrão, sei lá, de falta de amor próprio, ou de aprovação, ou de ciúmes, ou raiva. E, puxa, se de repente nessa vida a gente mudar, que seja, né, 60%, pô, a gente já ganhou 5 vidas. Então é muito importante a gente entender que uma das principais coisas é a gente se modificar, porque a gente vai receber menos carga negativa, né? Menos ataques, e os ataques que a gente receber, que é do jogo, né? É aquela história. Não é porque eu sou uma pessoa super evoluída, etc., nada vai acontecer comigo. Não. É do jogo. Isso aqui é dualidade. Existe o preto e o branco, existe o frio e o quente, né? Faz parte do jogo. Mas, às vezes, aquilo que eu sofro, ele vai ser amenizado por coisas que eu desenvolvi ao longo da minha vida, das minhas vidas e ganhando merecimento. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de ajuda, né? E vou passar aqui, né? Eu vai até o 10, né? É. Vou passar aqui até o 10. Ufa, vou conseguir terminar. Errei, legal. Então, assim, ó, continuando a mudança de comportamento, elas têm que ser reflexões somadas a ações. E eu vou dar um exemplo muito legal do Gandhi. O Gandhi foi uma pessoa, assim, de uma consciência muito interessante, né? Teve seus defeitos como homem, etc., mas também teve coisas maravilhosas que fez, né? Ter uma luta pacífica, né? Falando de exploração e tudo mais, quem quiser, veja o filme do Mahatma Gandhi, é um filme excelente, é um filme para expandir consciência, né? Imagina que a Índia foi libertada de colônia da Inglaterra apenas há 70 anos. E ele conseguiu, através de uma revolução pacífica, libertar. Então, assim, super difícil, né? Super difícil. Uma guerra sem armas. Uma guerra sem armas, né? Então, assim, grandioso, né? E como que ele conseguiu isso, né? Ele tinha algumas coisas muito práticas que ele fazia. Ele recebia pessoas para dar conselhos. E aí chegou uma mulher, né? Uma mulher num sábado lá para ser atendida, para que ele aconselhasse o filho dessa mulher, né? E justamente essa mulher falou assim: olha, o meu filho ele come muito doce.
e ele é diabético. Ele come muito doce e, assim, eu não sei o que fazer. Eu já briguei com ele, eu já falei com tudo, e aí hoje eu trouxe para que você fale isso para ele, para que ele não coma mais doces. E aí o Gandhi falou assim, puxa, volte daqui 2 semanas, falou para a mulher. E a mulher saiu um pouco inquieta, assim, né? Saiu um pouco assim, tá bom, então eu volto daqui 2 semanas. Aí ele falou, ó, falou pra criança, né? Tente obedecer a sua mãe, daqui 2 semanas nós vamos conversar. Passaram 2 semanas. A criança foi até lá, junto com a mãe, e o Mahatma Gandhi disse assim para a criança: meu amor, toda vez que você come doce, você prejudica a sua saúde. Os seus dentes vão estragar mais cedo, o seu corpo vai estragar mais cedo, e você ainda tem uma doença. Você não pode mais comer doces como você comia antes. E a mãe ficou horrorizada, falou assim: que? Eu esperei 2 semanas para você falar isso, né? Que é isso, né? E aí o Gandhi falou assim: olha, há 2 semanas atrás eu também comia muito açúcar. Então, eu não podia falar para o seu filho deixar de comer açúcar, sendo que eu também comia. Então, nessas 2 semanas, eu tentei. E é muito difícil, realmente, né? E eu vou dar algumas recomendações para você fazer, comer frutas, tal, não sei o quê. Mas, realmente, de fato, é muito difícil. Mas nessas 2 semanas, eu diminuí bem. E hoje eu consegui zerar o meu açúcar. Na próxima semana, eu quero que você venha me ver, para que eu saiba se eu posso dizer para você novamente que você não coma açúcar. Então, imagina o tamanho da consciência de uma pessoa que entendeu que ela não pode dar conselhos que ela não pratique, mesmo que ela não tenha uma doença, né? Então, assim, tô trazendo esse exemplo, mas assim, toda a reflexão que a gente faz, é claro que a gente está muito longe da consciência de grande, né? Toda a reflexão que a gente faz, todo filme que a gente assiste, todo livro que a gente lê, é entender no final dele. Nossa, o que que eu aprendi com esse livro? O que que eu aprendi com essa série? Com esse tempo que eu fiquei nas redes sociais aqui, rolando o feed, né? O que que eu aprendi aqui? O que que eu posso pôr, de fato, em prática na minha vida? E esse, de fato, em prática na minha vida, ele está melhorando a minha vida? Eu estou diminuindo as minhas sombras? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, é pensar assim: será que eu estou melhor nisso que eu estou fazendo? E sair um pouquinho desse automatismo, porque a gente vai automaticamente vivendo, né? Automaticamente vivendo, fazendo, vivendo e fazendo. Só que quando a gente faz essa correção, a gente vai melhorando, nem que seja assim, 0,5%. 0,5% ao dia é o equivalente a 180% no ano. Então, assim, ter essa reflexão que pode ser pequenininho, mas quando a gente muda esse pequenininho de uma forma consistente, é muito difícil a gente ficar suscetível por exemplo, formas mentais, porque o nosso foco, o nosso ajna chakra já está mais focado, a gente já está mais atento, mais ativo. A gente pode receber isso? Podemos, né? Estamos na matéria. Mas a nossa capacidade de procurar ajuda rápido, de entender logo que tem uma coisa errada, ou às vezes até um comportamento que às vezes dispara na gente gatilhos, né? Gatilhos seja lá da promiscuidade, seja da inveja, seja dos desejos de coisas que a gente nem precisa ter, mas aí a nossa consciência vai para lá, né? E fica lá. E quando a nossa consciência vai para lá e fica lá, aí o que acontece? A gente abre brecha energética para ser drenado, né? Isso pode ser filmes de terror, mesmo que você, tipo assim, você pode até, não estou falando que você não beba, que você não pode, né? Você até pode falar assim, não, eu vou assistir determinada coisa, mas eu vou para aprender tal coisa. Eu não vou lá à toa e alegre, né? Eu vou lá e vou aprender algo. Eu vou entender um pouquinho do que é isso. E porque eu estou lá com uma missão de aprendizado, eu já recebo uma certa proteção se eu estou dentro do meu Dharma, né? Se eu estou dentro de um. Eu quero evoluir a minha consciência. Eu não estou indo lá só por curiosidade, né? Então é bem importante que a gente tenha essa clareza, né? E tendo essa clareza desenvolvida, a gente vai para qualquer lugar, né?
E aí a gente chega no nono, acho que o nono é o queridinho da Patrícia, né? É o queridinho da Paty. Bons relacionamentos, né? Eu entendo a partir da alma ou eu ainda estou iludido com os rótulos, né? Esse eu digo que é um dos mais difíceis, né? Esse não é para qualquer estudante inicial, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, olha só o que essa pessoa fez para mim, onde já se viu, ela devia ser legal comigo. Só que às vezes esse minha mãe, meu pai, meu namorado, meu marido, meu qualquer coisa, é só mais uma alma. Talvez uma alma até mais jovem que você. Talvez uma alma que nem está numa encarnação de expansão da consciência. Talvez esteja numa encarnação de experimentação. Está conhecendo o planeta, está entendendo como é que as coisas funcionam. Então, está experimentando, assim como uma criança que está experimentando o doce, o salgado, o azedo. Então, assim, e às vezes a gente fica meio iludido, né? Mas fez isso comigo, né? Na verdade, não é contra você, é que a experiência É, dele é diferente da tua. exato. Então, assim, é começar a entender se a gente ainda está iludido nessas questões de relacionamento ou se a gente está um pouquinho melhor. Esse eu digo que é um dos mais difíceis. E esse, geralmente, traz muito assédio. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Estamos lá trabalhando numa corporação X, né? E aí eu tenho um projeto para entregar, o projeto está no prazo lá, X, e eu entrego a minha parte e vou lá e falo para o chefe assim, olha, eu entreguei a minha parte, o fulano não fez a parte dele. Às vezes, aquele fulano que não fez a parte dele é uma encarnação de primeira vida. Ele está cheio dos amigos dele, às vezes está com os pais das outras vidas, está com pessoas e tal. E aí o que acontece? Essas pessoas vão achar que você está querendo sacanear essa outra pessoa. Porque no mundo espiritual, tudo é visto. Não existe nada que fique apagado. E aí o que acontece? Você tá vendo? Ó, esse cara quis sacanear o fulano. Foi lá e fez o comportamento X, sim, fez para me lascar. E aí começam as barganhas, né? Aí, quando dá um espaço, essa pessoa, esse obsessor, essa energia, vai lá tentar atacar. Às vezes, a gente entra numa discussão que a gente está com a razão, né? A gente tem que se posicionar também, não tem que ter medo, né? Mas, às vezes, é pensar assim, isso que eu estou fazendo é o certo a ser feito? Se aconteceu comigo, eu tenho que ir lá e resolver. Mas eu vou resolver com raiva? Porque se eu resolvo com raiva, logo quem está do outro lado fala assim, comidinha para nós, né? Vamos lá beber essa energia aí, né? Então, assim, a gente precisa amadurecer um pouquinho, escolher as batalhas, né? Escolher quais são os conflitos que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer, e quais a gente fala assim, não, deixa isso para lá, né? Então, a gente precisa entender, e não é ser omisso, tá? Porque tem coisas que acontecem com a gente que é porque a gente que tem que resolver, né? E o décimo, né? O que eu estou fazendo de fato para minimizar os meus medos e traumas? Porque todo mundo tem. Todo mundo que está nesse planeta tem medo, tem trauma, alguns mais, outros menos. Mas, de fato, o que nós estamos fazendo para amenizar os nossos traumas, né? Se a gente tem uma tendência a ser uma consciência que tem mais culpa, mais medo, ou a gente é muito crítico, né? O que eu estou fazendo de fato para melhorar esse meu trauma, né? Eu tenho, sei lá, eu tenho um trauma de aprovação, né? Os meus pais foram ausentes, né? Ou eu perdi alguém prematuramente, etc. O que de fato eu estou fazendo para amenizar isso na minha vida, né? Então, assim, é olhar para todas as coisas que a gente tem na nossa vida e entender o que de fato a gente está fazendo para aquilo que realmente importa. Por quê? Onde que vai ser os nossos maiores motivos de ataque? Que aí o plano, eles usam e abusam, né?
todos os medos que a gente tem, né? Se você quer atacar alguém, você vai atacar alguém no quê? Nos medos, nos traumas, naquela parte que é vulnerável. Às vezes a gente tem um rancor, né? Uma pessoa fez um negócio com a gente fica amargurado, e aí leva aquela energia amargurada no nosso peito, e aí vem uma galera beber aquilo, né? Tipo, nossa, vamos lá, vamos utilizar esse copo energético, né? Porque a gente vira copo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza bem grande para que a gente não contribua para que ataques, que a gente não facilite, né, os ataques na gente, né? Eu acho que eu consegui, né? Uhul. Eu até feliz, porque os temas são complexos, né?